Reunião. Boa noite, gente. Bom, agora apareceu aqui que Cíntia saiu da reunião. Não sei se agora ela voltou. Pronto. Tá ouvindo a gente, Cíntia? Eu acho que sua conta deu algum problema aí para iniciar a gravação. A gravação, isso. Mas beleza. Você tá de boa aí? Tá gravando, então boa noite, gente. Hoje vamos para a nossa nona aula. Então, só para recapitular, teremos essa aula de hoje. Teremos mais uma outra aula sobre grafos hamiltonianos, que é a aula de quinta, aliás, quarta. Depois, semana que vem, a gente vai ter uma aula de emparelhamento e depois uma aula de cobertura. E acabou o conteúdo para a prova, né? Aí depois, na outra semana, daqui a 2 semanas, então, a gente tem 2 aulas de revisão, que é segunda e quarta, do dia 20, né? Dia 20 e 22 de dezembro. Aí depois é recesso, e aí depois a gente volta na segunda já, né? Acho que é a segunda, dia 13, já é a segunda? Eu não sei. Deixa eu ver. É sim. Já é na segunda? Então, Dia 13 é segunda-feira. perfeito. Aí já na primeira segunda-feira do ano, vocês estreiam com chave de ouro fazendo uma prova de grafos. Coisa boa, né? Então, vamos lá. Vamos começar hoje esse assunto sobre grafos hamiltonianos. Primeiro entender qual é a definição desse problema, né? Desse tipo de grafo, né? Que vai gerar um problema. Então, um ciclo de Hamilton é um ciclo gerador para o grafo, tá? Então, veja, ele é um ciclo e ele é gerador. Ele é gerador, significa que ele tem todos os vértices do grafo, né? E ele tem o quê? O que que é ele, né? Que objeto é esse? É o ciclo, tá? Então, tem um subgrafo ali naquele grafo que é um ciclo com todos os vértices, tá? Claramente, né, não precisa ser um ciclo induzido, né? Porque se fosse, o grafo todo seria um ciclo, né? Mas, enfim. E o que que é um ciclo, né? É um ciclo, então você tem um caminho, né, entre os vértices. Tem arestas assim, né? E aí o último vértice aqui, né, desse caminho, você consegue ter mais uma aresta para cá. Isso aqui é o ciclo gerador, porque não tem vértice do grafo que não esteja nesse ciclo. Ele é um ciclo, né? Então é simplesmente isso. E é claro que eu posso ter aqui outras arestas no grafo e tudo mais, né? Pode ser bem maior do que isso aqui, né? Tá? Então, se o grafo tem esse ciclo de Hamilton, então a gente diz que o grafo é hamiltoniano. Simples assim. Entenderam? Conseguiram enxergar a diferença desse problema com o problema do grafo euleriano? O que a gente acabou de ver foi isso, né? Foram os grafos eulerianos. E vocês lembram que no finalzinho da última aula, eu provei com vocês o que caracterizava os grafos eulerianos, ou seja, dado um grafo, então eu sei exatamente o que ele tem que ter para ele ser euleriano, né? É uma caracterização, né? É uma condição que é tanto necessária quanto suficiente. Ou seja, se ele é euleriano, então ele tem aquela propriedade. E por outro lado, se é um grafo que ele tem aquela propriedade, então ele é hamiltoniano. Euleriano, perdão, certo? Se ele tem aquela propriedade, ele é euleriano. Beleza? Isso que vimos na aula passada. Lembram? Vocês conseguem enxergar a diferença dos dois problemas? De você ter um grafo euleriano em relação ao gente querer ter um grafo hamiltoniano? Deixa eu fazer uma pergunta. Em relação aos grafos eulerianos, vocês concordam que todos os vértices aparecem naquele circuito de Euler? Sim, beleza. Os vértices aparecem, todos os vértices aparecem. Mas a restrição maior é qual? É que todas as arestas apareçam exatamente uma vez. Não é isso? A gente quer começar e terminar no mesmo vértice, e você quer percorrer cada aresta exatamente uma vez, naquele circuito fechado ali.
de Euler, né? Aqui, veja que tem algo em comum, né? Não é exatamente o mesmo problema, mas a gente quer saber se tem um ciclo aí que passa por todos os vértices. Então, na verdade, olha só, eu tendo um grafo genérico aqui, a esse exemplo aqui, eu consigo responder que sim, ó. Ele possui sim um ciclo de Hamilton. Mas veja que as arestas, posso ter aresta sobrando, não tem problema. Isso é algo que não posso, caso eu esteja perguntando se eu quero um grafo, se eu quero responder se o grafo ele é euleriano. Beleza? Se eu estou interessado em saber que o grafo é hamiltoniano, eu estou interessado em saber se ele tem um ciclo, é só isso. Veja que como é diferente do problema de eu saber se o grafo ele é euleriano. Porque lá eu quero fazer mais coisa, talvez até, né? A gente pode até pensar assim, você tem que passar por todas as arestas, né? Aqui eu não preciso disso. Enxergaram isso, gente? Aqui, então, veja, eu tenho um grafo aqui qualquer, né? Fiz um exemplo aqui. Eu quero saber se tem um ciclo nele. Um ciclo que percorre todos os vértices. Tá? Então, veja, aqui, por exemplo, de qualquer um que você começa, você consegue fazer isso. Daqui vem para cá, 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 assim, 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 aqui, 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 aqui. Comecei, terminei no mesmo lugar, passei por todos os vértices exatamente uma vez. Então, você tem aí o ciclo de Hamilton nesse grafo. Pergunta: vocês acham que é fácil saber se num grafo ele tem um ciclo de Hamilton? Veja, é fácil num grafo a gente saber se ele tem um circuito de Euler, saber se o grafo é euleriano, lembram? Por quê? A gente tem uma caracterização que basta olhar se o grau de todo vértice é par, beleza? Então, a gente consegue facilmente verificar isso. Não precisa ficar testando todas as possibilidades aqui de caminhos, de circuitos fechados para saber se vai atender a restrição que a gente tem ou não. Basta olhar os graus dos vértices. Isso foi o que a gente viu na aula passada, em relação aos grafos eulerianos. A pergunta agora é, e aqui agora, em relação aos grafos hamiltonianos? O que vocês acham? É um problema mais fácil de ser resolvido? Dado que a gente não precisa usar todas as arestas? Não, professor. Não, o que? Eu não entendi. Não é. Não é mais fácil. É bem mais difícil até. Né? Exato. Ele é bem mais difícil. Tá? E apesar dele, talvez, eventualmente, aí você pensar, pô, mas você está abrindo mão de várias arestas, não precisa passar por todas as arestas e tal. Apesar disso, essa intuição aí, ela é furada, né? Ela é mais difícil, inclusive. A gente vai entender melhor isso aqui já já, tá? Então, até hoje, a gente não tem nenhum teorema correspondente ao de Euler que caracterize os grafos hamiltonianos. O que isso quer dizer, nenhum teorema correspondente ao de Euler, né? Quer dizer o seguinte, é uma condição que seja necessária e suficiente. Isso que é uma caracterização. Para os grafos de Euler a gente tem. Por quê? Você tem um problema aqui, que no caso eu vou botar, essa caixa é o problema que a gente tem em mãos. Eu saber se o grafo satisfaz a definição do problema, né? Se o grafo está nessa caixa, ou seja, ele é euleriano, ele está dentro dessa caixa aqui, é a mesma coisa que você olhar alguma propriedade. E essa propriedade, a princípio, não tem nada a ver com essa definição. Lembram do que eu falei na aula passada? Você saber se o grafo é euleriano é saber se tem algum circuito de Euler, e circuito de Euler é o quê? Você começa, termina no mesmo vértice, passa por todas as arestas exatamente uma vez. É essa que é a definição de grafo euleriano. E a gente não precisa olhar, saber se ele atende a essa definição, porque basta a gente olhar alguma propriedade, que essa propriedade é muito fácil de ser olhada, que é olhar o grau dos vértices. Não tem nada que fazer, só olhar o grau dos vértices ali, é tudo no par, então beleza, ele é euleriano. Então veja como fazer uma análise em relação a essa propriedade é muito mais fácil do que você verificar essa definição, se o grafo atende a essa definição. São coisas bem diferentes, isso disso daqui,
Em compensação, eles se relacionam fortemente em ser uma caracterização. Ela vale tanto a suficiência quanto a necessidade. E é isso que eu estou falando aqui. Para os grafos hamiltonianos, a gente não tem nenhuma caracterização desse tipo, em que você tenha essa natureza de problema, ou seja, saber se tem um ciclo gerador naquele grafo, você verificar se o grafo satisfaz essa propriedade em relação, verificar se o grafo satisfaz essa definição de ter esse ciclo gerador em relação a alguma outra propriedade que não se relaciona a esse problema. A gente não tem isso, tá? O que a gente tem são condições que são, algumas delas, necessárias e outras são suficientes. É isso que eu quero mostrar para vocês. Ou seja, o que são condições necessárias? São condições do seguinte, em que se o grafo ele é hamiltoniano, então ele satisfaz essa propriedade, tá? Mas isso é um pouquinho mais frouxo, porque é o seguinte, aqui a gente tem o conjunto dos grafos hamiltonianos. Aqui a gente tem o conjunto dos grafos que satisfaz essa condição necessária. Então, em alto nível falando, é o seguinte, todo grafo que é hamiltoniano, concorda que ele também satisfaz essa propriedade que está aqui? Porque essa propriedade inclui também os grafos hamiltonianos. Então, isso é uma condição que ela é necessária. Tá? Beleza? E a gente vai estudar algumas aqui, que vai se corresponder a justamente esse tipo de enunciado. Se o grafo ele é hamiltoniano, então ele atende essa condição. É isso que a gente vai estudar. Quando se fala em condições necessárias. Quando se fala em condições suficientes, então aqui eu vou botar TH de hamiltoniano. Quando se fala em condições suficientes, é o seguinte, você tem o conjunto dos grafos hamiltonianos, que são esses aqui, tá? E você tem um conjunto aqui dentro dele, que no caso são o conjunto dos grafos que atendem essas condições especiais aí. Vê como é ao contrário. Isso daqui é o seguinte, é uma condição que ela é suficiente, ou seja, basta que o grafo atenda essa condição específica, então a gente já sabe que ele é hamiltoniano. Mas vê que isso não é, essas condições não são fortes o suficiente, vou botar aqui P', né? Porque é uma condição que é diferente dessa. Isso aqui é P, isso aqui é P'. Por quê? Você pode aqui, nesse caso, ter um grafo que ele atenda essa propriedade, mas aí ele não seja hamiltoniano. Pode ser. Ou, por outro lado, pode ser que o grafo ele não atenda essa propriedade específica aqui da condição que ela é suficiente, mas ela ainda seja hamiltoniano. Pode ser que o grafo ainda seja hamiltoniano. Entenderam em alto nível o que eu estou falando? Essa diferença de condição que é necessária e condição que é suficiente? Uma condição suficiente, ela é muito boa para quando o seguinte, você olha o grafo, ele atendeu essa condição suficiente, pô, beleza, então isso é muito bom para o sim, para garantir quando o grafo satisfaz a propriedade de ser hamiltoniano. Se você testou essa condição que é suficiente e atendeu, então você sabe que ele está aqui dentro, então com certeza ele é hamiltoniano. Mas se ele não atendeu essa condição, concordam que isso não quer dizer que ele não seja hamiltoniano? Por quê? Se não atendeu essa condição aqui, pode ser que seja um grafo que esteja aqui, ó. Pode ser que seja um gráfico que esteja aqui fora. Ou seja, ele não é hamiltoniano, também não atendeu essa condição. Né? Mas pode ser que ele esteja aqui, ó. Ele só não atendeu essa condição, mas ainda assim ele seja hamiltoniano. Ok? Então, isso daqui se refere a uma condição que ela é suficiente. É muito boa para a resposta sim. Tem um grafo em mãos, verifica essa propriedade. Consegui resposta sim, então eu sei que o grafo é hamiltoniano. Não tive resposta sim para essa propriedade, eu não tenho certeza dele ser ou não ser hamiltoniano ainda. Agora, por outro lado, a condição que ela é necessária, e aí nesse caso essa que a gente está olhando aqui, com esse diagrama feio que eu fiz aqui, ela é muito boa para quê? Aqui é muito boa para a resposta sim. E aqui é muito boa para quê? Para dizer que não é, né?
para dizer que não é perfeito, porque, olha só, estou olhando o grafo. E aí, ele atendeu essa propriedade necessária? Se atendeu, então você sabe que ele está aqui dentro, mas você não, teoricamente, só olhando essa propriedade, nada te garante, porque pode ser um gráfico que esteja aqui. Então, veja que um gráfico que está aqui, ele não é hamiltoniano, mas ele atendeu essa condição. Ou pode ser um gráfico que esteja aqui, mas a gente fica na dúvida. Porém, quando você teve resposta não para essa propriedade, ou seja, você conseguiu garantir que o grafo não satisfez essa condição, então sabe que necessariamente está aqui fora esse grafo. Então, ele não é hamiltoniano de jeito nenhum. Entenderam o que eu tô dizendo? Professor, Sim, nesse caso, a condição necessária é como se fosse assim, o requisito mínimo para que ele possa estar refletido nesse conjunto. isso aí. Não Entendi. necessariamente mínimo, mas assim, ele tem que satisfazer pelo menos isso. Ok, entendeu? Mas tudo Aham, bem. entendi. É mais ou menos o que você falou assim, tá? Por isso que é tão bom quando a gente tem uma equivalência. Um si somente si. O que a gente tem para os grafos eulerianos. Mas para os grafos hamiltonianos, a gente até tem. A gente tem. Na próxima aula a gente vai ver uma condição que é necessária e suficiente. Mas a grandeza da dificuldade é equivalente dos dois lados, entendeu? Então, eu saber a resposta disso daqui é algo assim, uma caixinha aqui que vai implicar numa caixinha aqui, em relação a uma condição que é necessária e suficiente para grafos hamiltonianos. O problema é a dificuldade de eu encontrar a resposta para essa propriedade aqui específica é a mesma dificuldade que eu tenho para encontrar essa propriedade específica aqui, entendeu? Então, assim, você não muda a natureza do problema, você continua na mesma dificuldade. É uma caracterização? É, mas não te adianta muita coisa não, tá? Fiquem com isso em mente, beleza? É muito importante que vocês tenham a clareza. Aqui isso vai além, inclusive, desse assunto sobre grafos hamiltonianos. Isso se refere a qualquer problema específico. Se é uma caracterização ou não é uma caracterização, e se é uma condição necessária ou se é uma condição suficiente. E para que serve cada uma dessas coisas, entendeu? Tá legal? Pode falar, Tá Maria. legal. Professor, agora se eu tenho uma condição que é necessária e suficiente, isso vai me dizer que para ele ser um grafo hamiltoniano, então ele tem que ter essa propriedade, e se ele não tiver, ele com certeza não é. Perfeito, isso aí. Eu tiro essas gordurinhas, né? Tipo, ele poder Isso, ter... perfeito. Isso. Então você não tem esse caso do lado de fora. Da mesma forma que você não tem esse caso está aqui, mas não está aqui, entendeu? Ensanduichado os dois. Uhum. É equivalente os dois as duas propriedades, né? São equivalentes aí. Beleza? Então, só recapitulando. Isso daqui vai além do conceito de grafos hamiltonianos. Esse slide aqui eu estou passando essa ideia de condições, propriedades, caracterização, para que qualquer coisa que vocês vierem a estudar, tenham isso em mente. Eu estou buscando uma caracterização, estou buscando uma condição necessária, estou buscando uma condição suficiente, são termos diferentes, são buscas diferentes, são pesquisas diferentes, tá? É muito bom quando a gente tem uma caracterização, é muito bom. Quando a gente fala em complexidade computacional, em NP completude, inclusive na aula 0 eu falei isso com vocês, né? Sobre essa determinação de NP completude, quando você consegue provar uma equivalência do seu problema a algum outro, de modo que esse outro problema é NP completo, pô, você já ganhou que o seu também é. Então você tem várias consequências com isso, tá? Aqui a gente está falando de teoria dos grafos, né? A gente poderia aqui mudar o nosso escopo de curso e falar de algoritmos em grafo também, falar de complexidade computacional e falar de NP completude, dessas coisas todas, algoritmos aproximativos, heurísticas e vários assuntos de computação que se relacionam com esse conceito de equivalência ou condições necessárias suficientes, tá? Bom, vou continuar. Então, aqui agora a gente entra no primeiro assunto, que é sobre condições que são necessárias. Condições que são necessárias é o seguinte, todo grafo hamiltoniano satisfaz essa propriedade. Então, são enunciados que são escritos dessa forma. Se G é hamiltoniano, então
Vamos ver as propriedades que tem, tá? Então, algumas condições necessárias, né, e só retornando, são muito boas para respostas não, né, que significa, então, você ter um grafo, ele não satisfez a condição, você já sabe, então, que o grafo não é hamiltoniano, que é exatamente esse diagrama que eu fiz aqui, né? É algo que está aqui. E aí, o primeiro exemplo bem claro. A primeira condição que nem tem muito o que falar. Todo grafo hamiltoniano é conexo, né? Concordam que isso é uma condição necessária? Sim, porque É. precisa passar por todos os vértices. Isso, então, se G é hamiltoniano, então G é conexo, né? Então, uma prova bem direta. Através do ciclo hamiltoniano, porque, veja, todo grafo hamiltoniano é conexo, é um enunciado que você pode reescrever como? É falando que se G é hamiltoniano, então G é conexo, né? Fiquei mais escuro, né? Acho que escureceu aqui. Deixa eu suar um pouco agora com essa ring light aqui. Ó, agora tá amarelo. Pera aí, deixa eu diminuir um pouco isso. Agora eu tô branco. Tá. Tá melhor pra mim. Tá, na verdade tá horrível pra mim, fica escuro. Ah, sim, ó, posso botar pro lado. Ah, tô menos... Tá mais claro, né? Então, tá? Então tá claro isso, porque, veja, a causa é G é hamiltoniano, né? Você quer ter alguma consequência. A consequência que eu estou querendo dizer é que tem caminho entre qualquer par de vértices. Se G é hamiltoniano, então G tem um ciclo gerador, ou seja, tem todos os vértices naquele ciclo. Então acabou a história, né? Então, através desse ciclo hamiltoniano, temos um caminho entre quaisquer par de vértices aí. Então acabou essa primeira condição. É uma demonstração, né? Agora, uma outra condição que é necessária. Todo grafo hamiltoniano é biconexo. O que quer dizer isso, biconexo? Vocês lembram? Caraca, lembro não. Eu acho Talvez que você tira um vértice e ele continua conexo, né? Isso, então falar biconexo, na verdade, é um termo que eu nem defini com vocês. Eu achei que fosse tudo bem colocar isso aqui, até para vocês verem um outro jeito de falar a mesma coisa, mas bi se refere a dois, né? Então, isso quer dizer que são os grafos dois conexo. E dois conexo, vocês lembram o que é? O Rodrigo acabou de falar, né? Mas se o Rodrigo não tivesse falado, todos vocês saberiam, porque também foi conteúdo das aulas anteriores. Sim? O que significa dois conexo? O grafo que ele é dois conexo? Tem articulação. Não. Sim. Fala, Rodrigo. Todos os vértices têm grau 2? Todos os vértices em grau 2? Não. Aí você fala, todos os vértices em grau 2, se é 2 regular. É 2 Então, regular. ele não tem articulação. Não tem articulação. Isso. Então, falar em dois conexo é o seguinte, é que aí vocês têm que retornar à aula passada e, mais especialmente, à aula retrasada. Na aula passada eu também trabalhei isso com vocês, tá? Mas dois conexo, e eu poderia aumentar a 3 conexo, 4 conexo, assim por diante, é que, primeiro, o grafo ele é conexo, é a primeira coisa que tem que ser, quando se fala em K-conexidade, tá? Além disso, é que não tem como você desconectar, ou seja, tornar o grafo desconexo pela remoção de menos do que esse número de vértices que está aqui. Ou seja, não tem como você deixar o grafo desconexo pela remoção de um vértice, que isso quer dizer menos do que 2, né? Então, não tem como você desconectar o grafo pela remoção de um vértice. Em outras palavras, então, quer dizer que o grafo não tem articulação, porque a articulação é o vértice que vai ter alguns grafos, né? Que você, ao remover do grafo,
esse um vértice você desconectou o grafo. Então, isso é articulação. É quando você desconecta o grafo pela remoção de um vértice. Ok? Então, o grafo não tem articulação. Isso é o 2 conexo. Tá claro? Perfeito. Isso é a mesma coisa que falar ser biconexo. Fala. Alguém ia falar? Eu acho que a gente só concordou com você. Tá. Uhum. Então, só rapidinho, eu já fui avançando para cá, né? Ainda em relação ao conexo. É claro ver que isso é uma condição necessária, né, gente? Porque assim, se ele é hamiltoniano, então ele satisfaz essa condição. Mas é claro ver também que não basta você olhar e o grafo atendeu essa condição, então o grafo ele é hamiltoniano, né? Vocês conseguem me falar algum exemplo que o grafo satisfaz essa restrição de ser conexo, mas ele não é hamiltoniano? Eu acredito que por exemplo, esse gráfico completo mesmo não vai dar certo. Porque Ué, você vai ter que completo não vai repetir o dar certo? vértice. Como assim? Ah, não, viajei. Eu acho que eu vi o contrário. Tentar em outro aqui. Tá. Fala, Maria. Alguma coisa com ponte? Alguma coisa que... A ponte? Tá, alguma coisa com ponte, tudo bem. Maria, fala alguma coisa? Um grafo bipartido? Não. Um grafo bipartido? Não. Não? Posso ter vários bipartidos aí que satisfazem. Fala, Vitória. Agora eu fiquei com uma dúvida, porque ele falou algum grafo com ponte, só que a gente estava vendo justamente essa questão dele sendo um 2 conexo, né? No caso de um grafo com ponte não ser considerado um hamiltoniano, eu fiquei na dúvida porque eu acho então que eu confundi o conceito da ponte. Porque... Ponte se refere à aresta, tá? Ponte é Não, uma então, aresta que quando você remove ela, você desconectou o grafo. então, Então, por mas exemplo, aí ele seria um K, não seria K como 2K. assim? Um conexo, não seria 2 conexos. Perfeito. Ele seria... Isso aqui não é um grafo 2 conexo. Um grafo que... Isso é algo que a gente viu até nas aulas anteriores. Um grafo que tem ponte, então a gente sabe que ele vai ter articulação. Não, então, essa é a minha dúvida, porque você falou, um caso em que um grafo não é hamiltoniano, mas é 2 conexo. Aí ele falou Não tô falando de dos conexos, eu ponte. voltei atrás. Eu estou voltando aqui. Ah, tá. Então, Tá? tá. Eu dei uma pausa, esqueci de falar tal coisa. Eu voltei a isso daqui. Né? Então ainda não estou vendo eu confundi, aquela definição do biconexo, não. Tá? Mas beleza, isso que você falou. Né? É o que a gente vai ver a seguir. Depois que eu demonstrar esse teorema aqui, aí a gente vai ver um exemplo de grafo que ele satisfaz essa condição de ser 2 conexo, porém ele não é hamiltoniano. Tá? Mas, só voltando aqui, né? Porque eu falei, eu provei com vocês, mas não dei um exemplo, mas também era bem claro, né? Isso aqui, por exemplo, como o Nathaniel comentou, um gráfico tem ponte. Um gráfico que tem ponte, ele é conexo. Né? Aqui, fiz um desenho de um gráfico que é conexo, tem ponte e é conexo, né? Porém, não é hamiltoniano. É fácil verificar que ele não é hamiltoniano? Qual seria o argumento de vocês? Oi? A gente demonstraria que não existe... você vai escolher 2 vértices e vai demonstrar que... Ah, não, mas você tem um caminho. Não, tá, eu estava pensando outra coisa, errei. E que aí você teria que fechar um ciclo, né? Isso. Antes de passar na ponte, quer dizer. Tudo bem. Isso. Se teria vários jeitos. Se for, tá bem. Você Você teria tem que fechar mostrar o que só tem um ciclo. caminho, é isso? Teria que mostrar que só tem um caminho, seria isso? Mostrar que só tem um caminho? Onde Um único exatamente? caminho entre um par de vértices. De um lado para o outro. E, nesse caso aí, de um lado para o outro. Tá, tudo bem. Isso. Então, como você só tem um caminho para de um lado chegar no outro, e você tem que terminar onde você começou, então se você começa de um lado, você tem que de uma forma ir para o outro lado, depois tem que voltar, mas você vai acabar repetindo o vértice, porque vai repetir a aresta aqui. É isso. Entendeu? Isso que eu falei é o que argumenta do grafo. Apesar dele ser conexo, ele não é hamiltoniano. Um exemplo muito mais direto é se você pensar num caminho.
Um caminho é um grafo que ele é conexo, porém não é hamiltoniano, né? Tá? Numa árvore, qualquer coisa do tipo. Se não tem ciclo, não é hamiltoniano. K13, isso, K13, né? Assim, perfeito, né? Existem uma infinidade de grafos aí que vocês podem fazer que satisfaz essa condição necessária, porém não é hamiltoniano. E todos esses casos que a gente está falando agora, eles estariam aqui assim, ó, do lado de fora aqui, né? Satisfez a condição, porém ele não é hamiltoniano. Bom, então posso ir para agora para o 2 conexo? Vamos provar isso. Vocês sabem me dar algum argumento? Por que que ele tem que ser biconexo? Ou seja, por que que ele não pode ter articulação? Talvez isso que eu acabei de falar aqui ajude. Nesse sentido de ponte e tudo mais. É claro, não é uma ponte, né? É uma articulação que a gente está falando. Mas É porque no, enxerga? no caminho, né, nesse ciclo, não pode repetir vértice, né? Sim. Mas aí, E aí, se tiver essa articulação, né, acredito que não seja possível, porque ela conecta dois componentes conexos. pela sua remoção, né? Isso. É. Então, o tipo de argumento é parecido com o que você está falando, Nathaniel. O vértice. Então, tem várias formas de você pensar nisso, né? Como tem um ciclo, o que esse ciclo dá para gente? Ó, o grafo ele é hamiltoniano. Isso é a causa que a gente está olhando, né? Se G é hamiltoniano, então G é biconexo. Então, considere G hamiltoniano e ser um ciclo hamiltoniano desse grafo, ou seja, é um círculo que tem todos os vértices desse grafo, né? Como a remoção de qualquer vértice do ciclo não desconecta o ciclo, estão entendendo isso? Porque assim, o grafo é hamiltoniano, então ele tem um ciclo hamiltoniano. E a gente sabe que no ciclo você tem dois caminhos ali para você chegar de um vértice até outro, certo? Se você tem um ciclo, ou você vem por aqui, ou você vem por aqui, para sair daqui e chegar até aqui, certo? Então, a remoção de um vértice do ciclo não desconecta, porque você continua tendo outro caminho. Isso no ciclo. Então, acabou a história. Então, também não desconecta nada no grafo original, porque ele tem mais arestas, inclusive. Simples assim. Tá claro? Isso foi para provar que, se o grafo é hamiltoniano, então no grafo você não tem articulação. Por isso que a gente está falando aqui em remover um vértice qualquer. Você continua não desconectando o grafo. Então, você continua tendo um grafo conexo ali e você sabe que não tem articulação, então. Ok? Isso é um tipo de argumento bem direto. O outro argumento seria mais ou menos o que o Nathaniel começou a falar, que é o seguinte. Pensa que o grafo seja hamiltoniano e, além disso, o grafo tem uma articulação. Tá? Isso é um tipo de argumento por contradição. Ok? Um argumento em que você diz que vale a hipótese, porém não vale a consequência, é o argumento por contradição. E como seria a contradição aqui? É você pensar, olha, o grafo é hamiltoniano, só que tem articulação naquele grafo. Tá? Então tem um vértice aqui que vai fazer o papel dele separar duas partes do grafo, mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Pode ser que seja mais, pode ser que tenha outro aqui e tal, mas basta você argumentar em relação a dois pedacinhos, duas componentes conexas que ficam pela remoção desse vértice, né? Você tem que sair de um vértice e tem que terminar nele. Como você tem vértices do lado de cá, você tem que de alguma forma chegar até aqui. Você só vai chegar aqui passando por esse vértice. Como você tem que terminar, você tem que percorrer todo mundo e vai ter que voltar por aqui, que só pode ser por esse vértice, porque ele é a articulação. A articulação, ele dá esse... me fugiu a palavra.
essa certeza que o único jeito para daqui chegar até aqui é passando por ele. Entendeu? Essa garantia que eu tenho. Então, você necessariamente vai repetir vértices nisso daí, o que vai concluir uma contradição, porque você acabou de falar que você tinha um ciclo hamiltoniano. Mas você não tem, porque você está repetindo vértice. Isso não configura um ciclo hamiltoniano. Entenderam? É um argumento diferente desse, que funciona igualmente. Tá? Você ia falar alguma coisa, Carlos? Desculpa. Não, é que eu ia pedir só para você repetir a primeira parte, mas depois você acabou completando lá, quando você estava falando. Tá, entendeu então tinha o que eu perdido falei? a primeira parte. Não, foi aquela parte da articulação, um pouquinho anterior à articulação, mas você depois completou. E tá bem o que eu falei depois? Tá Entendeu? bem. Tá. Bom, ok. Então tá, a consequência é que o grafo não possui articulações, né? Agora eu vou provar mais uma, tá? Depois eu vou comentar sobre exemplos aqui de grafos que sejam biconexos, porém o grafo não é hamiltoniano. Vamos esperar um pouquinho, que a gente já vai olhar isso, tá? Professor, Beleza? Sim. uma dúvida só. Nessa prova, você provou que todo grafo hamiltoniano é biconexo, mas aí você não teria que provar se um grafo é biconexo, então ele é hamiltoniano? Não. Não, porque Não, isso é uma condição necessária. aí seria uma condição. Eu só estou aqui na condição necessária, eu não estou dizendo que vale a suficiência. E realmente nem vale isso. Tá errado eu Aham. falar se G é biconexo, então G é hamiltoniano. Por quê? Tem grafo que ele É é biconexo, mas não é. biconexo, mas não é hamiltoniano. Tá? A gente vai ver aqui já já. Tá? Esse próximo aqui, ele é bem legal. Na verdade, ele é super simples de demonstrar, né? E vamos ver ele só. Se G é hamiltoniano, e veja, isso é sempre a causa, tá? Porque é uma condição que é necessária. Todo grafo hamiltoniano satisfaz essas condições, né? Então aqui, se G é hamiltoniano e S é qualquer subconjunto próprio não vazio de vértices, então é um subconjunto de vértices ali do grafo, tá? Então, o grafo que fica após a remoção desse conjunto de vértices, ele tem, no máximo, o tamanho desse conjunto de vértices de componentes conexas. Eu preciso pegar uma água, tá muito calor aqui. Pense um pouco aí do isso que está escrito aqui, tá? Rapidinho. E aí, entenderam o que está aqui?
Ah, isso aqui é a remoção, Carlos. Isso daqui é o grafo que fica após a remoção desse conjunto S. Esse símbolo aqui em LaTeX se chama set minus, tá? É a remoção mesmo, tá? A gente às vezes escreve assim, às vezes a gente também escreve assim, G menos S, tá? Beleza? Então, entenderam o que está aqui? Você escolhe um conjunto qualquer de vértices ali. Não é tão qualquer porque ele é próprio e não vazio. Lembra do conceito de próprio? Não pode ser todo o conjunto de vértices do grafo, tá? Mas tem algum vértice ali, porque ele é um vazio. Beleza? O grafo ele é hamiltoniano. Então, você escolhendo, dado um grafo hamiltoniano, um conjunto S qualquer de vértices ali, remove esse conjunto de vértices. O que sobra é um grafo que tem, no máximo, o tamanho de S componentes conexas. Digeriram o enunciado? Tá? Se sim, olha só. Olha esse argumento que está aqui. Vê que o seguinte, o que a gente usou de base nesse argumento aqui? É o fato do grafo ser hamiltoniano. A gente trabalhou em cima do ciclo hamiltoniano. E a gente estabeleceu que coisa? Que propriedade? A gente conseguiu estabelecer o seguinte: no ciclo hamiltoniano desse grafo já satisfez o que eu queria. Então, com certeza, no grafo completo, no grafo todo, vai satisfazer. Entenderam essa ideia? Porque o grafo ele é hamiltoniano. Então, no ciclo, a gente conseguiu verificar que a propriedade que a gente quer vale no ciclo. Como vale no ciclo, com certeza vai valer no grafo G. Isso foi o tipo de argumento que a gente utilizou aqui. Está claro isso? É isso que a gente também vai fazer aqui. É verificar que a propriedade vale no ciclo. E dado que ela vale no ciclo, vai ser fácil a gente argumentar que vale também no grafo G, porque aqui especificamente se refere a no máximo. Então a gente está dizendo quantas são necessariamente os componentes conexos. Tá? Então a gente vai ganhar de graça isso. Tá? Por isso que a gente pode fazer tranquilamente isso daqui. Ó. Olha o ciclo hamiltoniano que tem naquele grafo aqui em cima. Olhou esse ciclo, viu que nele não tem articulação. Se não tem articulação no grafo com poucas arestas, que é só o ciclo, com certeza no grafo que tem mais arestas também não vai ter articulação. É isso que está argumentando aqui. Aqui é bem similar a isso. É claro, a propriedade é diferente, mas essa ideia, esse escopo, né, de segmento de demonstração é assim que vai seguir. Tá? Então vamos para ela. Olha só, seja C um ciclo hamiltoniano e S um subconjunto próprio de vértices desse grafo. Tá? Então, o número de componentes conexas que tem... Olha, não estou falando do grafo, estou falando do ciclo. Do ciclo, pela remoção desses vértices, é no máximo o tamanho de S. Olha só, pensa num ciclo. Tá? Escolhe um conjunto de vértices aí. Escolhi esse e esse. Escolhi 3 vértices para remover. Sobraram quantas componentes conexas? 3. 3. Concorda que esse é o maior número que eu posso ter de componentes conexas que sobre? Sim, sim. Se eu escolhesse não esses 3 assim, mas assim, escolhi 3. Removi. Sobraram quantas componentes conexas? Uma. Uma. Concordam que está dentro desse no máximo 3?
Sim, sim. No máximo, é um limite superior. Está dizendo que mais do que isso não pode ter. É o meu teto. Qualquer coisa abaixo disso eu posso. E igual a isso também posso. Tá? Então, é só isso, acabou. Porque no ciclo já satisfez o que eu queria. No grafo que tem mais arestas, por exemplo, vou voltar para o exemplo que eu tinha feito. Assim, assim, assim. Posso ter mais arestas no grafo. Posso ter, além disso, essa aresta, essa aresta. Removi esses vértices. Sobraram quantas componentes conexas? Nesse caso, uma, né? Uma, sobrou uma. Mas, ok, está dentro desse no máximo que era a restrição que eu tinha quando você estava olhando somente o ciclo, somente o coral. Entenderam? Então é por isso. Mas por que exatamente sobram no máximo S componentes conexas quando você remove esse conjunto S de vértices do ciclo? E no ciclo sobra no máximo esse número de vértices que você removeu de componentes conexas. É por quê? É porque isso daí que sobra é a união de S caminhos disjuntos. Faz sentido isso para vocês? O que sobra é a união de S caminhos disjuntos. O que isso quer dizer aqui? O que são esses caminhos disjuntos? O grafo não é conexo, né? Sim. Então, para cada vértice que você removeu, removi esse vértice aqui. O grafo era conexo. Então, tinha um jeito de você sair nesse vértice e chegar até esse vértice. Então, está aí um caminho que existe, mas que, na verdade, você está separando. Aqui, a mesma coisa. Aqui, a mesma coisa. Onde, Rodrigo? Qual o caso? Não, nesse caso que você está aí com ele, quando você removeu esses 3 vértices, não sobraram 2, não? Não, porque sobrou esse vértice, esse vértice, esse vértice. Aqui o caminho aqui entre eles. Ah, tá. Eu pensei que eu tinha visto essa aqui, não. Beleza. Essas arestas rosas eu Aham. adicionei, falando em relação ao grafo G, né? Beleza. Tá? Mas o que a gente está olhando aqui exatamente agora se refere a somente o que sobra no ciclo pela remoção desses componentes conexos aí. Nesse caso aí, tem a ver com a propriedade de ser hamiltoniano, né? Porque Isso, tem a gente está sempre usando um fortemente ciclo, isso. né? A gente extrai do ciclo e podem haver arestas extras, não é isso? Pode ter, mas não é necessário que tenha, isso. Algumas vão ter, outras não vão ter, para algum par de vértices aí e tal. Mas a consequência que é você ter mais arestas que pertencem ao grafo, porém não pertencem ao ciclo, só vai ser em relação a diminuir o número de componentes conexas. Não vai passar desse limite aí do tamanho de S. Entenderam? Ok? Beleza. Posso passar adiante? Nenhuma pergunta? Não, beleza. Tranquilo. Bom, como G menos S e o ciclo menos S tem o mesmo conjunto de vértices, e possivelmente você tem mais arestas no grafo, igual eu tinha feito aqui, né? Esse grafo que fica o G menos S, possivelmente tenho mais arestas do que eu tinha em C menos S, então você vai diminuindo eventualmente o número de componentes conexas aí. Mas você não vai aumentar. Então você vai continuar tendo isso acontecendo, de no máximo o tamanho de S de componentes conexas. Show de bola? Tá? Então vimos novas duas condições aqui, que são condições necessárias para os grafos serem hamiltonianos, tá? E aqui estão os exemplos que são o seguinte. Aqui, eu estou falando sobre condições necessárias, né? Então, se o grafo é hamiltoniano, então ele é conexo.
né? Mas você tem vários grafos que são conexos e não são hamiltonianos. Aqui um exemplo. Ok? Que esse grafo está aqui. É bem parecido com o que a gente tinha feito em relação a pensar no gráfico. Ele é conexo, porém ele não é hamiltoniano. Por exemplo, esse camaradinho aqui, né? O exemplo que a gente tinha feito estava assim, né? Era um que estava aqui assim. Né? Também. Ele é conexo, porém ele não é hamiltoniano. Aí a gente viu uma condição melhor, que é... A gente chega mais perto, que é biconexo. Ou seja, aqui ele tem articulação, então ele não é biconexo. Mas agora, em relação aos biconexos, ou seja, aqueles em que você precisa ter pelo menos 2 vértices para remover e ele ficar desconexo. Será que todos eles são hamiltonianos? Essa pergunta eu não fiz a vocês. Mas aqui está uma resposta de que não. Ou seja, eu tenho grafos que são biconexos, porém eles não são hamiltonianos. Olha um exemplo aqui. Vocês concordam que isso daqui é um exemplo? Primeiro, é biconexo esse gráfico que eu fiz aqui? É sim. Concordam que removendo um vértice você não vai desconectar. Né? Tem que ser pelo menos 2. Nesse caso aqui, com 2 eu consigo. Se eu removo esse e esse aqui, criei componentes conexas aí. Certo? Mas veja que vamos primeiro analisar uma coisa mais fácil, que é que esse grafo ele não é hamiltoniano. Vocês concordam que ele não é hamiltoniano? Que é bem parecido com essa ideia de que a gente viu aqui, mas tem que garantir algumas coisas a mais. Porque, vê, ó, eu saindo de um vértice qualquer de um lado, eu tenho que ir para o outro lado. Mas eu tenho aqui agora 2 possibilidades de arestas, né? Então eu posso vir por uma e voltar por outra, né? Por que com isso aqui eu não consigo o ciclo hamiltoniano? É diferente desse argumento que a gente viu aqui, porque eu tenho que ir e vir por essa aresta. Então já era, ferrou o meu problema. Não é hamiltoniano por isso. Mas aqui não, eu posso vir para cá por aqui e subir por aqui. Por que eu não consigo ter um ciclo hamiltoniano aí? Por causa do... Tá ferrando. Oi, Maria. Por causa do número do grau dos vértices, preciso de um número par. Porque ali em cima eu só tenho aquele vértice azul escuro, tá com 3. Aí eu consigo sair... Não, esquece, não é isso não. O lance de paridade, grau e tudo mais pode ser até útil em algum momento. A gente vai ver um exemplo aqui que vai estar até um gráfico que vai estar aqui, que eu vou explicar já já, que ele vai... Isso que você falou pode ajudar a gente. Mas, de modo geral, quando se fala em paridade de grau, não ajuda muito para a gente falar em termos do gráfico ser hamiltoniano. Ajuda quando a gente quer falar dele ser euleriano. Então, né, olhou lá aí, tem gente com grau ímpar, não é euleriano, mas não é o caso aqui. Porque a gente não precisa passar por todas as arestas, né? Sim, é verdade. No caso aí, se a gente remover biconexo, né? Se a gente remover um vértice, pode sobrar alguma coisa com ponte, parecido com aquele exemplo lá de cima, rosinha lá. Mas por que você vai remover? Por que você está querendo remover vértice aqui? Porque o que a gente quer tentar encontrar é um ciclo hamiltoniano. Eu já estou aqui meio que pondo ele aqui, eu sei que ele não está aqui dentro, eu sei que ele não é hamiltoniano. O que eu estou querendo é meio que um argumento, só que a gente consiga ter para ter essa certeza. Um argumento... Eu me compliquei também. A primeira coisa que eu pensei foi igual a Maria Luísa também, só que toda vez que a gente fala de grau, parece que é, mas não é. Quando você fala que ele é...
Quando você fala que ele é biconexo, você está dizendo que se você remover os dois vértices, você tornou o gráfico desconexo, não é isso? Biconexo não é isso. Não, mas Bicone- ele está inerente, porque quando você remove os dois vértices, automaticamente você desconectou, nesse caso. Se acontece isso, então, ele é biconexo. Mas não quer dizer que todo biconexo satisfaz isso. Eu posso ter vários grafos biconexos que, removendo dois vértices, você não desconecta, precisa de mais. Tá. Biconexo se refere a não ter articulação. Eu não consegui desconectar com uma remoção. Tem que ter pelo menos dois. Mas pelo menos dois pode ser que seja 3, 4, assim por diante. Aqui, por exemplo, eu sei que com duas eu consigo desconectar. Sei que não tem articulação e ele é biconexo, por não ter articulação. Ele ter um jeito de desconectar por remoção de dois vértices é só um algo a mais. É só um plus nisso de ele ser biconexo, mas para esse exemplo. Tá? Ainda assim, o que eu estou querendo é o seguinte, é ter um argumento que diga, ok, ele é biconexo, mas aí, será que ele não é hamiltoniano? Porque tem vários biconexos aqui, ó, são hamiltonianos. Por exemplo, aqui, ó, esse gráfico que eu estou fazendo aqui, concordam que ele é hamiltoniano? É um próprio ciclo que eu fiz aí. Concordam que ele é biconexo? Sim? Sim, sim. Então, satisfez. Mas esse aqui, por que ele não satisfaz? Eu acho que é porque tem alguma coisa nessa questão do ciclo ali. Tem alguns vértices que só tem 2 arestas e outros tem 3. Não sei. Eu acho que é alguma coisa aí. Então, vamos lá. Deixa eu falar então já, até para não estender muito mais. Um jeito de... Você tem várias possibilidades para argumentar isso aqui, tá? Uma delas, indo por essa linha que a Maria tá pensando, é o seguinte. Olha para esse vértice aqui. Ele tem grau 2. Olha para esse vértice aqui. Ele tem grau 2. É 2. Não é 3, é 2. Se eu estou supondo, inicialmente, tá bom, vamos supor que ele seja hamiltoniano. Então você tem que arrumar um jeito de passar por todos os vértices exatamente uma vez, né? Supondo que seja hamiltoniano, num ciclo desse que você está fazendo, se eu vim de algum vértice para cá, eu vou ter que usar logo a outra aresta também. Se eu não comecei por ele, por exemplo. Se ele é um vértice do meio desse ciclo aí, você teve que vir para cá e sair logo por ele. Concordam com isso? Sim? Sim, sim. Sim. Olha o que isso está me gerando. Estou, num caso, supondo que esse vértice está no meio do ciclo. Tá? Então, eu comecei por algum outro e cheguei até ele. Cheguei, tem que sair. Acabei, não vou retornar nele. Agora, vim para cá. Vim para cá, o que eu faço? Não sei, depende do que eu já tinha percorrido. Mas analisando alguns casos. Se eu vier para cá, eu vou ter que também sair logo para cá. Tudo bem? O que vai ter dado ruim de eu ter repetido esse vértice. Então, não posso ter feito isso. Porque eu estou passando por todos os vértices desse ciclo aqui, e esse pessoal aqui, eu tenho que terminar aqui se eu comecei aqui. Entendeu? Eu não posso repetir vértice, mas isso eu já acabei de repetir. Entenderam isso que eu falei? Eu entendi. Nesse exemplo ficou claro, assim, Mas é nesse exemplo que eu estou argumentando, porque eu quero argumentar que esse grafo ele é biconexo, porém não é hamiltoniano. Entendi. Eu estava tentando pensar de uma forma mais geral. Não, é Porque nesse exemplo esse aqui. exemplo eu consigo ver e tal, mas... É, nesse exemplo. É claro, você pode generalizar esse exemplo pensando num ciclo grandão aqui, num ciclo grandão aqui, vai ter essa mesma estrutura aí, para você conseguir trabalhar até de modo mais geral. Mas o meu objetivo aqui é o seguinte, é pensar
em casos, em exemplos de grafos que eles satisfazem a condição de ser biconexo, porém ele não é hamiltoniano. Aqui foi um exemplo, eu quero argumentar que ele não seja hamiltoniano. Tudo bem? Entenderam esse tipo de argumento que eu falei? Um outro que a gente consegue argumentar utilizando essa propriedade aqui é a seguinte. Olha, lembra do slide anterior? Essa propriedade aqui? Essa aqui é a tal dessa propriedade que está aqui, para o tamanho do corte. Né? O que está dizendo aqui? Se o grafo é hamiltoniano, então o número de componentes conexas que ficam pela remoção de um conjunto de vértices qualquer é, no máximo, o número de vértices que você tinha nesse conjunto S. Ok? É no máximo. Ok. Mas olha só, se você remove esse vértice e remove esse vértice, fica com quantos componentes conexos? 3, né? 2. Quantas? 2 ou 3? 3. 3. 3. São 3. Aqui, ó, o ciclo é uma componente conexa que fica. Esse vértice, ele fica sozinho, esse vértice fica sozinho. Porque teria que passar por esse para chegar até aqui, mas você removeu o vértice. Removeu o vértice, saíram as arestas também que iam neles. Então acabou aqui o argumento. Ele não é hamiltoniano porque ele não satisfaz uma outra condição necessária, que é para que qualquer conjunto S que você tome, a sua remoção deixa o grafo com o número de componentes conexas, no máximo, esse número de vértices que você removeu. Então, se existe algum conjunto de vértices que você remova do grafo e o número de componentes conexas fique maior do que esse número de vértices que você removeu, então você já sabe que o grafo não é hamiltoniano, porque não atende essa condição aqui que é necessária. E ele é um caso desse. A negação do para todo existe, tá? Então, para todo conjunto S, olha, qualquer conjunto S é o seguinte, para todo conjunto S de vértices que você remove, o número de componentes conexas é no máximo a cardinalidade de S. Isso é quando satisfaz essa condição. Quando não satisfaz é porque existe, não é agora qualquer, mas então você está negando isso, né? É quando existe algum conjunto de vértices que não satisfaz essa restrição. Não satisfaz deixar o grafo com o número de componentes conexas no máximo a cardinalidade de S. Se não satisfaz é porque é pelo menos S mais 1, e é o que acontece aqui. Entenderam? Então aí o argumento. Do porquê Professor, Fala, naquela hora que eu tentei falar, foi meio que, que eu tentei falar da remoção dos vértices, foi meio que falar isso, que quando você removeu os vértices, você passou, assim, eu não soube te explicar, mas eu tentei dizer que você, quando você removeu os vértices, você passou a ter mais componentes conexas, só que eu não soube bem explicar isso. Não é isso que você está falando agora? Tá bom, pode ser, mas eu não entendi isso. Mas porque eu realmente não soube explicar. Eu não Tá bom. Tem hora que eu não consigo assim explicar. Mas, eu já nem lembro o que você falou, mas enfim, eu sei que alguém, não sei se foi você ou Nathaniel, em relação à remoção, e cair num caso parecido com esse, mas eu não sei se foi você que falou isso ou se foi o Nathaniel. E aí eu perguntei, tá bom, mas o que a remoção tem a ver? Aí só faltava completar, falar mais, né? Não sei se foi você ou Nathaniel. Foi você? Não lembro, fui eu. Eu também não lembro, não, professor. Só que eu congelei, não sabia o que falar. Não. Falou assim, mas por que vai tirar? Eu falei, boa pergunta. Não sei por quê. Porque eu também tentei, na realidade eu tentei falar assim, porque quando você retira os vértices, você retirou automaticamente os vértices, você passou, aqui nesse caso, visualmente a gente via que estava desconexo, né? Mas aí você começou a visualmente a gente consegue ver que está desconexo, só que aí você começou a perguntar. Como? Aí eu falei o quê?
Aí você começou a me contra, vamos dizer, contra-argumentar, e eu já não sabia mais explicar, entendeu? E, gente, meu Foi papel isso. é sempre ver que vocês estão sabendo bem até a fundo. Às vezes pode estar perto, mas se não tá, eu vou ficar catucando mesmo, cutucando mesmo, entendeu? É meu Porque papel. visualmente a gente já via, mas aí eu não sabia falar. Visualmente já ver não garante muita coisa, não, hein? Tem que ter um jeito de escrever isso e falar isso, entendeu? Tá? Claro que tem coisa que não é igual isso, né? De remover os dois, são três componentes conexos. Você pode argumentar? Pode. Aqui tem um caminho, só tem caminho aqui entre gente aqui de dentro, não tem como ir para lá porque tem que passar por essas áreas que estão aqui. Acaba que é um pouco visual, sim, né? Mas o meu papel é um pouco de sabatinar vocês mesmo. Tá? Mas foi mal aí se você quis falar isso, eu não entendi e tal. Enfim. Posso continuar? Aqui pode. Sim? Tá. Então, o Sim. que a gente tem que olhar agora é justamente um caso que, veja, isso. Será que vocês conseguem pensar num grafo que ele satisfaz essa condição? E veja que essa condição, ela não é tão direta de se pensar, né? Porque você tem que pensar no grafo que satisfaz essa condição é o seguinte: é um grafo que para qualquer conjunto que você tome, ou seja, para todos os conjuntos diversos que você tome, após a sua remoção, o número de componentes conexas que fique é no máximo esse número de vértices. Mas ainda assim ele não seja hamiltoniano. Entenderam que custa tempo pensar no exemplo assim? Professor, eu não sei se eu entendi muito bem essa última. Vou passar direto para o exemplo que talvez te ajude. Tá? Então, aqui está um contra-exemplo para essa condição. Ou seja, ele é um grafo que ele satisfaz essa condição. Vou tentar falar de novo essa condição, tá? Vitória, pega um grafo, pensa que ele é hamiltoniano. Escolhe um subconjunto qualquer de vértices dele. Tá? Tá. Remove. Então, quantos vértices foram que você escolheu? Uma quantidade aí, não sei. X vértices foram aqueles que você escolheu. Remove esses X vértices do grafo. O que sobrou tem quantas componentes conexas? Se for no máximo, aliás, como você tinha um gráfico que é hamiltoniano, então você sabe que sobrou no máximo X componentes conexas. Olha o exemplo que eu tinha feito aqui nesse próprio argumento. Esse grafo é o com as arestas corais e as arestas rosas. Escolhi 3 vértices para remover. Sobraram quantas componentes conexas? Uma. Aqui, ó, só sobrou isso aqui. Uma. Não, então, é o caso do exemplo que você deu pra gente, né? Que ele se provou não ser hamiltoniano justamente porque quando você quebrou ali 2, você fez 3 componentes. Por isso. Não é Então, mas isso? aqui, calma, isso que está aqui, ele é um exemplo de um grafo que não satisfaz essa condição. Ele não satisfaz essa condição. Por quê? Você Isso, remove então, Você remove esses dois, por exemplo, fica com o número maior do que 2 de componentes conexas. Mas ele é um grafo que não satisfaz essa condição. O que eu provei anteriormente é algo que se refere aos grafos que são hamiltonianos, são aqui. Então, os grafos que estão aqui satisfazem essa condição. um exemplo seria esse mesmo grafo aí, que não aceitou essa condição, se você não tiver o vértice da ponta de cima, por exemplo. Porque se você não tivesse o vértice lá da ponta de cima, e você removesse ainda assim esses 2 vértices, ele se encaixaria, né? Esse aqui, né? Se encaixaria nessa condição. Tudo bem, se encaixaria nessa condição. Mas ainda Tá. assim não teria garantia de que ele é hamiltoniano, apesar de com isso que sobrou Sim. ele é hamiltoniano. Entendeu? Tá? Aham. Isso mesmo. Beleza. Então você está entendendo bem, sim, né? Agora tô. Tá bom. Então vamos olhar agora um caso que está aqui, ó. É um grafo que ele é conexo, é biconexo, satisfaz essa propriedade,
mas ainda assim ele não é hamiltoniano, tá? O grafo é esse. O argumento que a gente utilizou, que eu falei bem por alto aqui, para ter que esse grafo não é hamiltoniano, não baseado nessa propriedade do corte, mas na própria estrutura, olhando esses vértices de grau 2 aqui e tal, aqui também se poderia considerar isso, a gente consegue provar que ele não é hamiltoniano, tá? E a gente vai fazer isso. Mas primeiro o seguinte, esse grafo... Pera aí, gente, rapidinho. Caraca, notícia corre solta, né? É que eu ganhei um projeto hoje. E Parabéns, aí, professor. estão me dando parabéns aqui. Obrigado, obrigado. É o CNPq Universal. E foi bem difícil, porque eu teve corte de verbo e tal. Aí voltaram a dar um pedaço da verba do CNPq há pouco tempo, e essa é a notícia hoje. Já eu consegui. Muito bom, né? Caraca, Aí, o pessoal segue Parabéns, rápido. Notícia professor. boa, segue rápido, hein? eu não contei para ninguém, assim, dos professores da UF, né? Só para um outro colega, mas que nem são professores da UF. Mas, enfim, legal. Não sei se é um site e tal. Tá muito difícil ganhar. Tá muito difícil ganhar qualquer coisa. Mas, enfim, conseguimos. Legal, né? Então, deixa eu continuar aqui, então, até por causa da hora. O que a gente tem? A gente tem um grafo aqui, né? Que, ok, eu quero provar para vocês primeiro que ele satisfaz essa condição. Agora, lembra do que é a condição? Essa condição, qualquer condição que seja, falar todo o conjunto satisfaz uma certa demanda de coisas aí, é complicado. Porque você tem que argumentar algo sobre esse todo. E como é que são os conjuntos diversos que tem aqui? Então é o seguinte, a gente tem que verificar isso. Verificar que o número de componentes conexas que fica no grafo, pela remoção de um conjunto qualquer de vértices, ele é menor ou igual ao número de vértices que você resolveu remover do grafo, para todo o subconjunto de vértices desse grafo. Entenderam que esse é um primeiro passo? Que é verificar que a condição é satisfeita. Vocês conseguem me dar algum argumento de que essa condição é satisfeita? Apesar de eu ter falado isso que é bem complicado, é um gráfico que ele é bem simétrico, né? Ele tem uma Uma estrutura coisa, bem preservada. Sim, uma coisa aí é menor ou igual, né? Eu já estava vendo igual, mas é menor ou igual, né? menor ou igual, isso, É, tá. isso. Vocês conseguem formalizar esse argumento de que essa propriedade em relação ao número de componentes conexas é limitada superiormente, ou seja, menor ou igual ao número de vértices que você resolve remover para qualquer conjunto que você escolha remover? Alguém tem algum tipo de estratégia a me responder isso? Estou pensando no algo que você já falou um pouco antes, o número de caminhos diferentes que pode haver de um verso para o outro. Será que o número de caminhos é menor ou igual a esse quantidade, esse corte aí de vértices? Não, acho que eu tenho que Pode falar que o número de ser. caminhos é maior ou igual, né? Se o número de caminhos for maior ou igual, eu corto, mesmo que eu cortar um monte de coisa, eu continuaria tendo. Não, acho que Então, eu estou ó, me confundindo. vamos lá. Tem quantos vértices no grafo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7. 7 vértices no grafo. Já deixa eu ver se depois já. Ok. Tem Tem 3 de 7 grau vértices 2 no aí. grafo. Oi, Rodrigo. Tem 3 de grau 2 aí, você tem que participar de qualquer jeito aí. Não, isso faz parte da outra parte do argumento, que é para verificar que ele não é hamiltoniano. Ah, tá. Você não tá Tá? verificando isso agora, não. Não. Só estou querendo verificar que ele satisfaz a propriedade do número de componentes conexas que fica é menor ou igual ao número de vértices que você escolheu remover. Tá claro para todo mundo? É isso que eu quero argumentar aqui agora.
Ou pelo menos falar isso em linhas gerais, e vocês formalizam um pouco isso numa escrita. Tá legal? Então vamos lá. Bom, eu tenho 7 vértices nesse grafo. Show? Bom, agora, Show. esse conjunto S, né? Ele tem qual tamanho? Qual o tamanho desse S? Concorda que eu posso ter de 1 até 6 vértices? Sim. Sim. Tá claro? Porque é um subconjunto próprio e um não é vazio. Ah, tá tirando. Porque é próprio. Então não posso ter todos os vértices. É próprio. Certo? Então, beleza. Tá. Olha cada caso. Se eu escolho remover, aliás, se eu escolho um conjunto S, aquele que só tem um único vértice, ou seja, tem articulação nesse grafo? Não. Não tem. Se não tem articulação, a remoção de qualquer vértice deixa o grafo com quantos componentes conexos? Uma ainda. Uma. Então, esse caso está satisfeito. Removi, eu escolhi S, um conjunto que só tem um único vértice, removi, continuei com o grafo com uma única componente conexa. Está garantido aí no máximo uma, entendeu? O número de componentes conexas que fica é 1, que é menor ou igual do que 1. Agora escolhe 2. Quais são os tipos de conjunto S que você pode remover com 2 vértices? Você vai dar uma combinação O central, aí de 2 né? a 2. É isso. É uma combinação disso que o Leandro falou, mas na verdade é o que eu espero ouvir, é isso que a Vitória está falando. São os tipos, não quantos são, os tipos. Então você pode pensar em 2 externos, que isso aqui é um triângulo aqui externamente. Você pode pensar no central, como a Vitória estava falando, no central e alguém aqui de fora, ou no central e alguém aqui de dentro, certo? São mais 2 tipos aí. Ok? Vocês estão entendendo isso? Nesse central, né, Sim, aliás, tô. nesse daqui e nesse daqui. São tipos de análise que você faz, verificando tudo. Funciona. Removendo 2 vértices. Você fica com quantos componentes conexos? Uma. 2. Continua com. Oi? 2? Tem algum jeito de ficar com Porque tem 2? situação. Aqui, por exemplo, né? Tem. Essa, ou você sempre pegando um central e um da ponta mais externa. Isso, exatamente. Sempre quando o central participar, mas com ele algum externo, você vai passar a ter 2 componentes conexas, mas ok, tá de boa. Entendeu? Tá ainda nesse maior, tá menor ou igual do que 2. Caso sejam 2 externos, é 1. Só ficou com uma componente conexa. Caso sejam 2 assim, também. Entendem? Esse tipo de análise, gente, isso é com 2. Agora fazendo com 3, com 4, com 5, com 6. Concordam que é um tipo de argumento que funciona? Eu recomendo que vocês formalizem esse argumento. Tá? Posso passar adiante? Mas funciona para esse grafo, né? Esse grafo, exatamente. O que eu estou querendo argumentar é que existem grafos que estão aqui fora. Ou seja, eles satisfazem essa propriedade do corte, porém, eles não são hamiltonianos. Para provar isso, basta que eu exiba um grafo que satisfaz isso. Isso me garante que ela é uma condição que não é suficiente, apenas necessária. É isso que a gente está fazendo aqui. Tá claro? Vou passar adiante. Porque o que eu quero agora é o seguinte: ok, dado esse tipo de análise, a gente consegue argumentar que o grafo satisfez essa condição. O que eu quero agora é argumentar que esse grafo, apesar de satisfazer isso, ele não é hamiltoniano.
E para isso, o que o Rodrigo falou é exatamente o que a Maria comentou em relação a esse lance do grau. Porque, olha só, olha esses 3 vértices verdezinhos aqui. Tá? Beleza? Quais são os graus deles? 2. Cada vértice tem grau 2. Né? Então, veja aqui. Sempre que você passar de um... as duas arestas têm que estar no ciclo. Supondo que ele fosse hamiltoniano, o grafo. Então, as duas arestas têm que estar no ciclo. Da mesma forma que as duas arestas têm que estar no ciclo. Da mesma forma que as duas arestas têm que estar no ciclo. Independente se você chega daqui, sai daqui, enfim, essa direção que eu estou pondo aqui não importa muito. O que importa é que as duas arestas vão ser... Perdão. As duas arestas vão ser utilizadas. Essa vai ser utilizada, essa vai ser utilizada, essa vai ser utilizada, essa e essa. Ou seja, esse vértice aqui, você vai ter quantas arestas no ciclo indo nesse vértice? 1, 2, 3. Então, tá aí a contradição. Porque no ciclo, cada vértice só pode ter grau 2. E aqui você vai passar a ter no vértice, no ciclo, que você está supondo que tenha, com grau 3. Acabou, furou. Não é, então, hamiltoniano esse grafo. Entenderam? Isso é porque todos esses estão com grau 2. São vizinhos a esse daí. Seria isso? Isso mesmo, isso mesmo. E nesses de grau 2, são de grau 2. Então, no ciclo, cada vértice tem grau 2. E só pode ter ambas essas arestas aqui. Se você tivesse mais uma possibilidade, aí você teria que analisar mais um caso. Aqui também tem que vir para cá. Então, por que você está utilizando essa e não está utilizando a outra? Mas não tem essa aresta aqui, entendeu? Só tem essa e essa. Essa e essa. Essa e essa. Para esses vértices aqui. Então, caso você esteja supondo que haja esse ciclo, essas 6 arestas aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem que estar no ciclo. O que implica desse vértice aqui no ciclo, que eu estou supondo que tenha, no ciclo, tenha grau pelo menos 3. Mas não pode, tem que ter grau 2 no ciclo. Todo ciclo, cada vértice só pode ter grau 2. Tranquilo? Beleza? Beleza. Tá claro isso? Agora, falando em grau, mestre, eu não sei que não é uma coisa boba, mas se eu olhasse logo diretamente, visse que o grafo lá fosse imenso, tivesse algum vértice de grau 1, eu já poderia de cara ver que ele não é hamiltoniano, né? Isso é outra condição necessária. Você não pode ter vértice de grau 1. Todo vértice tem que ter grau pelo menos 2. Isso mesmo. É outra condição que nem está aqui, né? Não, mas na verdade está, né, Leandro? Isso está. Quando se fala em grafo que ele é biconexo, isso já está dentro. Ah, tá. A não ser o caso do K2. Ah, sim. Isso é importante porque, tipo assim, tempo O linear, K2 né? também tem o corte com vértice, então está dentro também. Oi? Porque Leandro, talvez essa, como as outras condições, como vocês disseram, são complexas, né? Difíceis, né? Não é igual o caso do euleriano, né? Eu poderia ver primeiro essa situação. Tem algum com grau 1, né? Ou em tempo linear, né? Isso. Eu poderia, se eu estivesse falando sobre algoritmos em grafos, um dos assuntos que a gente vê em algoritmos em grafos é isso aqui. É mostrar, na verdade, identificar as componentes biconexas do grafo. Não sei se você já estudou isso, Leandro, mas a gente consegue fazer isso utilizando estratégias de percurso em grafo. Então, existem algumas estratégias que são busca em largura, busca em profundidade, e a gente consegue, utilizando uma delas,
é essa identificação dessas componentes biconexas. Também dá para fazer rápido, assim como dá para fazer rápido essa checagem, se no grafo tem vértice de grau 1, também dá para fazer rápido quais são as componentes biconexas do grafo. Só que é um pouquinho mais embolado só, mas é só um pouquinho a mais. Continua sendo linear. Mais ou menos Bacana, linear também, curioso. porque fica N mais M, enquanto o outro é só de N mesmo. Oi? Não, eu falei bacana, curioso, mas eu não estudei essas coisas ainda não, mas já É, abriu já uma mas beleza. curiosidade. Você vai estudar Maneiro. depois. Você vai estudar. São coisas que dão para fazer também. Mas é claro, sim, tem coisas que são muito mais diretas do que outras, né? Essa que você falou é mais direta, sim, do que verificar isso de ser biconexo, né? Tá legal? Então, show de bola. A gente acabou aqui essa parte de verificar essas condições necessárias. Professor, Sim, eu ia fazer essa pergunta anterior, agora há pouco. Então tem que analisar caso a caso, é isso? Cada caso de grafo a gente tem que analisar as particularidades de cada um, seria isso? então, como a gente não tem uma caracterização, Carlos, sim, a gente não tem nada que feche bonitinho em tempo polinomial para dizer se o grafo ele é hamiltoniano ou não. Então, o que a gente tem são essas condições. Dadas essas condições, você verifica. Satisfez essa condição necessária? Satisfez. Nada pode afirmar. Porque você tem casos, e o objetivo aqui foi esse, não somente provar essas condições, mas exibir casos que garantam que essa condição não é suficiente. Ou seja, garantir que ele satisfaz o que eu quero, porém não satisfez ser hamiltoniano. Satisfaz a propriedade que eu quero, mas não satisfez ser hamiltoniano. Entendeu? Não entendi. A minha pergunta está mais relacionada mesmo assim, às questões que você possa vir a passar nos... Eu vou postar as listas e você vai ver. Tá. Tá? Porque a minha Aliás, dúvida é essa, que de repente se você coloca um grafo e aí a gente tem que analisar em cima daquele grafo. Assim, nunca cobrei isso assim, não. Mas Tá. são coisas mais teóricas mesmo, tá? Tem que postar coisa para vocês, hein? Porque já estou falando sobre isso aqui. Eu acho que tem tempo que não posto nada para vocês, né? De lista e tal. Até botei uma observação aqui, um post-it. Fala, Leandro. Então, mestre, eu ia perguntar assim, naquele exemplo ali, que teve os vizinhos ali de grau par, isso pode ser generalizado? Por exemplo, se eu tiver um Pode. vértice que tem 3 vizinhos de grau 2, não é grau Uhum. 2, não é grau par não, me confundi. É. Um vértice com 3 No vizinhos caso, de grau 2, eu já sim. identifico que não é hamiltoniano, né? Isso, Isso? sim. Você consegue. Dadas essas ideias que eu estou mostrando aqui, na verdade, faz até parte de coisas que eu posso vir a cobrar de vocês, é conseguir gerar grafos com qualquer tamanho, na verdade, com tamanhos arbitrários, que satisfaçam as condições que eu estou querendo, porém não sejam hamiltonianos. Esses aqui são casos iniciais, mas que podem ser generalizados, sim. Entendeu? É a essência da propriedade que faz não ser hamiltoniano aqui, que vai continuar sendo caso você generalize isso para um grafo maior. Que é isso que o Leandro comentou, por exemplo. Ter sempre esse vértice central recebendo pelo menos 3 vértices de grau 2. Já acabou a história. Entendeu? Claro. Eu achei isso daí forte, eu achei que você merecia, tipo assim, quase um teorema, dizer assim, se um grafo possui um vértice que tem 3 vizinhos de grau 2, ele não é hamiltoniano. Merecia, assim, um slide para isso aí, né? São consequências que são bem imediatas, um pouco de se ter e tudo mais. Que a matéria é muito grande, né? Então, isso faz parte da cobrança que eu posso vir a ter de vocês, entendeu? Show. Tá? Bom, continuando. Vamos ver o outro lado. Esse outro lado é muito interessante, porque tem teoremas muito famosos aqui, tá? Condições suficientes são úteis, como eu já tinha falado inicialmente, né? Para respostas sim, ou seja, basta que o grafo satisfaça aquela condição que você está olhando, ok, satisfez, ele já é hamiltoniano, tá? Uma primeira observação é... Ih, caraca! Maneiro, hein? Deixa eu ver.
Mas tem ventilador aí? Cadê? USB, né? Sim. Veio cabo, né? Aí pega isso e conecta. 2 cabos? Não, é para. Porque eu posso botar. Eu vou botar. Vou conectar o USB e conectar no tomate, entendeu? Entendi. Porque vem com USB, 2 entradas. Maneiro. Tá. Então, desculpa aí, gente. Então, tem vários grafos que, beleza, basta que satisfaça essa condição inicial, aliás, essa condição suficiente, já é, né? Você já sabe que é hamiltoniano. É exatamente aquele caso que eu tinha feito assim, né? Aqui estão os grafos hamiltonianos. Aqui está essa condição. Então, são os grafos que satisfaçam essa condição. Não são fortes o suficiente para garantir que todos os grafos hamiltonianos satisfaçam ela. Mas é suficiente. Ok? A primeira observação, né, Ok. é que o grafo completo, tendo pelo menos 3 vértices, o grafo satisfez isso, então ele é hamiltoniano. Claro, tá claro isso? Tá bem direto? Olha só, quanto mais arestas você tem no grafo, concorda que é mais fácil você responder que sim, ele seja hamiltoniano? Concordam que faz sentido isso? Você tem muita aresta no grafo, facilita essa certeza, na verdade, facilita essa checagem eventual dele ser hamiltoniano. E aí? Tá? Então, essa observação. Podemos nos indagar se é verdade que quanto mais arestas o grafo tiver, então maior é a chance dele ser hamiltoniano. Tá? E a pergunta fundamental, quantas seriam essas arestas? Quantas arestas garantem a existência do ciclo hamiltoniano? Veja que eu não estou olhando aqui a hipótese do grafo ser hamiltoniano. Eu estou querendo olhar condições do grafo satisfazer essa condição e a gente ter como consequência ele ser hamiltoniano. Uma primeira análise, uma observação simples, é em relação a isso do grafo ser completo. Mas por que ele é hamiltoniano? Porque tem muita aresta, né? É por isso, né? E aí tem essa pergunta. Ou ainda, né? Para qual grau dos vértices temos um grafo hamiltoniano? O que isso do grau pode ajudar a gente? Em que basta que você tenha no grafo vértices de grau sei lá quanto e ele seja hamiltoniano. Tá? Então é esse tipo de pergunta que a gente vai fazer aqui. E aí a gente tem o último resultado dessa aula de hoje, que na verdade ele é muito interessante, ele é muito famoso e que ele dá margem a corolários também. E esse teorema é o teorema de Dirac, tá? Dirac, ele foi um cara muito famoso, ele é um cara muito famoso em grafos, né? Teorema de Dirac, quando fala teorema de Dirac, geralmente as pessoas lembram desse teorema aqui, que se refere aos grafos hamiltonianos. Mas a gente vai ver ao longo do curso outros teoremas de Dirac, tá? Quando eu estiver falando de coloração de vértices, por exemplo, eu lembrei aqui agora, tem lá um teorema de Dirac também, tá? Mas ele, em relação aos grafos hamiltonianos, tem esse teorema dele que é muito famoso. E, inclusive, quando vocês estiverem querendo argumentar alguma coisa e você quer se basear nesse teorema, você fala, pelo teorema de Dirac, então você tem tal coisa, tá? É bem conhecido. Existe não somente essa condição nesse suficiente, tem também uma outra que é, por exemplo, o teorema de Ori. O teorema de Ori, ele é bem similar a esse teorema de Dirac. Uma vez que você tem o teorema de Dirac provado, o teorema de Ori sai como consequência. Então, eu poderia inverter também. Poderia ter provado o teorema de Ori e, como consequência, a gente ganha o teorema de Dirac. Mas dá para provar um sem usar o outro também, tá? Então, eu só vou provar para vocês aqui o teorema de Dirac e o teorema de Ori ele sai como consequência e eu vou colocar ele em alguma atividade para vocês, tá? Mas vamos falar sobre o teorema de Dirac aqui. Então, é o seguinte, qual é a causa? É o grafo ter pelo menos 3 vértices e, além disso, o grau mínimo do grafo ser pelo menos a metade do número de vértices que tem nesse grafo. Basta que o grafo tenha isso. A consequência é que ele é hamiltoniano. Entenderam o que está escrito? Professora, eu fiquei com uma dúvida agora.
Pode falar. Pode falar. Porque eu tinha imaginado que teria uma Pode falar. correlação com os graus dos vértices, só que aí quando você mencionou aquele grafo anterior, no outro slide, Hum, aquele que eita, aqui. Pode falar. o vértice central tinha, acho que 3. É esse aqui. Pode Esse voltar um do. pouquinho? Naquele exemplo que a gente viu, o exemplo anterior que a gente viu, o último. É esse aqui, ó. Eu fiquei com uma dúvida por causa É esse. desse exemplo aqui, porque ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele tem 6 aqui e a gente tem 7 vértices. A metade, nesse caso aqui, você teria que ter em todos, tipo, todas as arestas têm que ter. Não. Grau mínimo do grafo, desse grafo aqui é 2. A É o grau metade. mínimo. O grau mínimo do grafo não é isso que você está pensando. O grau mínimo do grafo. Não. O grau mínimo desse grafo aqui, por exemplo, é 2, é o grau mínimo desse grafo. Não é porque esse cara tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. O grau mínimo não é 6. Esse é o grau máximo. O grau mínimo é o valor do menor grau Tá. entre todos Não, os tá bom. vértices do grafo. Então, o que puxa para baixo aqui é esse 2. Apesar de ter sido grau 6, poderia ter grau o maior possível. Que realmente ele tem o maior grau possível. Entendeu? Mas ainda assim, o grau mínimo é 2, porque aqui tem vértice de grau 2. Entendeu? Então, ele não satisfaz a condição de Dirac. Não, Porque, tudo como você bem, mesmo eu falou, confundi, porque pela minha balança tinha são 3. 7, né? É São pela 7 minha vértices balança. aí. 7 dividido por 2. Uhum. Isso. Tá? Então, vamos lá. Aí que tá, a gente sobe, né? Ficaria o Então, quê? olha como Ficaria é simples. 4? Põe para cima. Põe um 4. Tá? Mas a gente vai entender primeiro o teorema. E depois a gente vai argumentar rapidinho aqui como é que demonstra que ele é bem tranquilo. Pelo menos eu adoro isso aqui. Tá? Esse teorema aqui. Inclusive, se vocês forem ver o vídeo que eu dei desse curso ano passado, a demonstração vai estar diferente lá. Porque tinha uma parte que eu falava que era direta, e realmente é direta, mas aqui eu preferi deixar mais detalhada essa parte. Vamos chegar lá, tá? Bom, então basta isso. Basta você olhar no grafo. Os graus dos vértices. Olha esses graus aí, tá? O menor valor, esse é o deltinha do grafo. Aí esse exemplo aí que a Vitória estava mencionando, o deltinha do grafo é 2, entendeu? Então, é maior ou igual do que n sobre 2? Se for, você já sabe que o grafo é hamiltoniano. Então, vamos à demonstração, tá? Então, primeiro, suponha que esse grafo, ele satisfaz essa condição. Pelo menos 3 vértices, o deltinha maior ou igual a n sobre 2, tá? Mas suponha aí que esse grafo não seja hamiltoniano, tá? Ele satisfaz a causa, porém não satisfaz a consequência. Tá legal? Então ele não é hamiltoniano, tá? Aí o que a gente faz? Vamos pegar P, o maior caminho que tem nesse grafo, com K vértices. Nem estou aqui dizendo que tem os N vértices ali nesse caminho, tá? Mas é V1, aí V1 vai para V2, V2 vai embora. Aqui vou até colocar assim, VK. Tudo bem? É o maior caminho que tem nesse grafo. Beleza? Tá todo mundo junto? É um caminho que tem tamanho K. Beleza. Oi? Não, falei, beleza. Tá, vamos continuar. Olha só. Vamos primeiro notar que qualquer vértice que esteja
na vizinhança desses vértices aí, tanto do primeiro quanto no último, pertencem a esse caminho. Faz sentido isso para vocês? Cada vértice que esteja na vizinhança da união dos vizinhos dos dois extremos. Opa, perdão, aqui está V0, V1. É V1, V. Tá V1, V1, né? Eu repeti, desculpa, gente. É V1, V2, V3 até VK, tá? É assim. Ok? Ok. Por quê? Porque, olha só. Por quê? Caso contrário, ou seja, o que é esse caso contrário? Lembram do que eu fiz aqui? V1, V2. Até VK. O que eu estou dizendo? Repetindo. Aqui você tem os vizinhos de V1 do grafo, não tem? Você também tem os vizinhos de VK no grafo. Não tem? Então, sempre, todos os vizinhos, tanto desse cara quanto desse cara, estão aqui nesse caminho. Faz sentido para vocês? Por quê? Faz. Se tivesse alguém, veja, esse caminho é o maior que tem. Se tivesse algum vértice aqui, um W, e esse W fosse vizinho a V1, porém ele não estivesse aqui, você poderia aumentar o caminho, começando por ele e vindo aqui agora é o maior caminho. Entenderam? Então, a gente está olhando o maior caminho, a gente sabe que todos os vértices que são vizinhos a V1, união, a vizinhança de VK, está aqui nesse caminho. Fala, Maria. Professor, eu fiquei na dúvida nessa questão da vizinhança, porque a vizinhança de V1, ali é o V2. Concorda? Como é um caminho... Mas pode ter mais. Você pode ter mais vizinhos aí a V1, né? E você tem mais vizinhos ao V1, porque você tem essa condição sendo satisfeita. Então, o grau de cada vértice é pelo menos n sobre 2. Eu também buguei, porque o caminho não pode repetir vértices, né? Ah, não estou falando sobre caminho induzido. Não estou falando que o caminho é induzido. Você não vai repetir vértice. Você vai passar por V1, por V2, V3, V4. Pode ser que V2 seja vizinho a alguém que está aqui. Pode ser que V1 seja tenha mais vizinhos aqui e tal. E vai ter. Mas Eu eu não ainda tô buguei pegando- por que é a vizinhança de V1 união a vizinhança de VK. Porque para mim, você estava querendo falar nesse único caminho, então de V1 a VK. Ok, de Caminho V1 até VK. O que eu estou inicialmente querendo garantir aqui é que todos os vértices que estão na união das vizinhanças dos extremos estão aqui dentro. Não ficou ninguém do lado de fora. Mas em relação a esses extremos, ainda não estou mencionando nada em relação à vizinhança dos vértices que estão aqui. Tá. Isso Tá. daí é só Pra para mim, garantir que só não há um caminho maior. Exato. Desculpa, Leandro, pode falar. Então, por exemplo, Desculpa, fala. você está considerando que se V1 ou VK não tiver aresta para V4, por exemplo, ele não está contido aí, concorda? O V4 não estaria aqui dentro. Mas aí... o V4 faz parte de P. Não, aí que tá. A questão não quer dizer que não tem aresta para ele. O V4, se ele está aqui dentro, beleza. Se o VK é vizinho ao V4 e o V4 está aqui dentro, ok. Não é nenhum caso contrário aqui que eu estou mencionando. Esse caso contrário é se tivesse algum vizinho de VK, por exemplo, que ele é vizinho de VK, porém ele não está no caminho. E aí é o que seria o caso contrário disso daqui. E aí que tá. Se existisse algum vértice assim, Aí eu poderia estender o caminho. poderia estender o caminho. Então você teria um caminho maior. Tá.
Não, porque eu buguei, porque eu achei que você tinha determinado um caminho P que ia de V1 a VK, sabe? Ok. Aí como você colocou, falando das vizinhanças, né? Aí por isso que minha mente bugou, entendeu? Porque eu pensei Tá. assim, pode ser que o V2 seja vizinho de V4, mas o V1 ou o VK não seja. Então aí eu Não, estaria pode falando. ser. Não, pode ser que você tenha aqui. Bom, se há um caminho que de V1 eu estou vindo para V2, o V2 necessariamente é vizinho de V1. Sim. Mas pode ser que tenha aqui um V4, ele não seja vizinho de V1, mas ele é vizinho de V3, porque eu consegui usar essa aresta aqui, tudo bem. Eu não estou dizendo que todas essas arestas que estão nesse caminho só são. Vou repetir. Eu não estou dizendo que todos os vértices que estão aqui nesse caminho são somente vizinhos de V1 e de VK, não. Certo. Eu posso ter vértices que estão aqui que não são vizinhos nem de V1 e nem de VK inicialmente. Não tem nenhum, não estou me comprometendo a isso. Você só está falando dos vizinhos de V1 e VK. Só estou dizendo isso. Todos os vizinhos de V1, todos os vizinhos de VK estão aqui dentro. Mas não estou dizendo que são os únicos. Tá? Beleza. Tá. Eu vou fazer o seguinte, já são 8h02. Vocês preferem que eu pare, que eu vá até o final, ou eu começo desse teorema na próxima aula? Talvez seja melhor parar e eu recomeço na próxima aula desse teorema, né? Professor, Sim. É. Fala, Vitória. porque acho que ainda ficou meio um pouco embolada essa parte, né? A gente demorou melhor um pouco dar- para entender em teorema justamente por causa disso, que eu acho que a gente ficou um pouco empacado nele. Tá, a gente faz isso. A gente na próxima aula começa desse teorema de Dirac. Tá? Mas só eu vou falar em um minutinho, em linhas gerais, o que é ele, o que eu quero com isso tudo. Bom, sabendo que eu tenho um maior caminho, eu quero agora, eu só mudo o nome dos vértices, só para facilitar o meu processo, tá? Eu quero argumentar o seguinte: você pode ter o caso em que os extremos são vizinhos, e se os extremos são vizinhos, você já tem um ciclo, que é assim. Ainda não estou dizendo que isso é um ciclo hamiltoniano, mas você tem um ciclo em relação a esse maior caminho, tá? E o outro caso, que é o que vai dar, mas eu nem vou precisar olhar esse caso, porque ele já está bonito o que eu quero de ter um ciclo, mas eu quero tratar, no caso 2 aqui, um caso em que eles não são vizinhos. Eles não serem vizinhos, eu quero argumentar que vai haver algo assim. Aqui é o V1, aqui é o VK. Vai ter necessariamente uma aresta de V1 vindo para cá, e ao lado dessa aresta aqui anteriormente, uma aresta desse camaradinha vindo para cá. É isso que eu vou provar nesse teorema para vocês. E conseguindo provar isso, acabou a história que o ciclo como eu tenho. Daqui eu venho para cá, venho para cá, venho para cá, venho para cá. Tá aí o ciclo. Depois, no próximo passo, é garantir que todos os vértices do grafo estão aqui dentro. Que, em linhas gerais, eu vou fazer isso argumentando que, caso tenha algum vértice que não está aqui dentro, como o grafo é conexo, tem algum vértice que está aqui e é vizinho a alguém que está nesse ciclo. Mas aí, olha que coisa. Você vindo para cá, vindo para cá. Não, perdão. Daqui, vindo para cá. Aí daqui, vindo para cá. Vindo para cá. Vindo para cá. Vindo para cá. E voltando até o último aqui, formei um caminho maior do que o caminho inicial que eu tinha tomado. Porque olha só, aqui, daqui, aqui, 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 aqui. É um caminho maior do que esse P. Contradição por eu ter tomado o caminho maior. Então, todos os vértices do grafo, de fato, estão aqui dentro. Tá? Falei em um minuto o que eu vou querer demonstrar nesse teorema aqui. Mas estudem até a próxima aula, caso vocês consigam fazer isso. E tenham isso em mente. Eu vou postar os slides, vocês já vão ver o que está escrito. Mas, basicamente, é esse o teorema de Dirac. Tá? E aí, na próxima aula, eu termino esse teorema. Na verdade, né, vou refazer a parte que eu já fiz aqui. E a gente vai continuar falando sobre grafos hamiltonianos na próxima aula. Falar sobre outras condições e tal. Então, fecha bem o assunto na próxima aula.
Tá legal? Beleza? Beleza, muito obrigada, professor. Beleza, gente. Então, Beleza, amigo. valeu. Até quarta. Tá? Até quarta, obrigada. Tá bom, Beleza. gente. Tchau, Tchau. tchau, professor. Foi mal. Boa noite. De quê? Tô atrapalhado aí no final. Nada, na verdade é isso que eu quero. Eu quero que vocês falem que não estão entendendo para eu conseguir explicar melhor, né? Tá? bom. Mas você entendeu, Maria? Tá claro? Uhum, entendi. Tá. Agora eu acho que eu entendi, porque você estava falando nessa questão de você ter ali já o caminho maior, né? Por isso que Aham. você pega as vizinhanças. Eu estava achando que você estava definindo o caminho P, entendeu? Uhum. Aí por isso que na minha cabeça não fazia sentido você estar definindo pelos vizinhos só dos extremos, Mas não. Isso mesmo. entendeu? Show de Tá bola. Professor, Tá bom. nesse caso, eu sei que você Legal. estava querendo provar o teorema de Dirac, mas nesse caso também o fato daquele vértice que você inseriu lá, o vértice que você colocou lá, que você partiu, ele só tinha grau 1, também já, o fato de ter o grau 1 nesse caso já Não. Ele pode ter um grau maior. Esse aqui você tá falando, né? é. Não, ele não precisa ter grau 1, não. Eu só sei que ele é vizinho a alguém ali. Então você já tem uma Tá. aresta ali. Mas pode ser que tenha Tá, outras pra cá e tal. bom. Pode ser que tenha. Ah, Mas tá. basta eu argumentar em relação a essa existência aqui, você já faz um caminho maior do que você tinha. Tá legal. Tá bom. Entendeu? Valeu. Mas a ideia geral é essa. Dê uma olhada nisso que eu vou postar de texto. Eu não vou postar nenhuma. Aqui não tem nenhuma figura. Mas vocês vão ver que, tendo isso em mente, vocês vão conseguir entender, eu acho. Mas, enfim, na próxima aula eu vou começar do início e vou concluir essa demonstração. Não tem problema não. Beleza? Valeu, professor. Obrigadão. Então, valeu. Tá, tchau. Vou ter um Valeu. caso Parabéns aí, Luiz. Pô, valeu. Valeu. Valeu, um abraço, minha gente. Boa noite. Boa noite. Parabéns, boa noite, professor. Obrigado, Rodrigo. Ô, Nathaniel, desculpa. Valeu. Boa semana aí para você. Valeu, Rodrigo. Um abraço.